Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Morar e Investir, um podcast onde a gente fala sobre investimento e como você multiplicar o seu patrimônio com imóveis. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial que entende demais esse assunto e a gente vai bater um papo aqui hoje. Eu sou o Paulo Von Hatt, sejam bem-vindos. Então, queria que essa pessoa maravilhosa se apresentasse aqui para a gente, contasse um pouco da sua história. Bruninha, prazer. É um prazer estar aqui com você hoje, Paulo. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Só vou corrigir um pouquinho aí, que entende demais é um pouquinho demais. Eu estou tentando aprender. A gente vai apanhando e vai aprendendo um pouquinho. É isso. Bruninha, começa contando para o pessoal um pouquinho da sua história, qual foi o primeiro contato que você teve com o imóvel, o que você fazia antes, sua trajetória. Conta um pouco para a galera aí. Tá. Eu sempre trabalhei, sou engenheira civil de formação, estou há 7 anos aqui trabalhando no Grupo BV e sempre vi essa questão de imóveis. O meu pai, quando eu era criança, eu ouvia muito de falar sobre trocar moto por terreno, essas coisas. Então, imóveis, muito por conta da profissão, ele foi algo muito próximo a mim. Aí, em 2016, eu tinha tirado carta em 2013, aí tinha comprado uma moto. O pai ficava muito preocupado de troca de veículo, compra um carro, assim, moto é perigoso e etc. E aí eu fui juntando uma grana para fazer isso. E no final de semana, num domingo, eu trabalhava num barzinho aqui perto. Eu não tinha tido contato nenhum com a Vita. Aliás, a Vita estava chegando aqui na cidade nessa época. E aí eu passei aqui e eu vi um banner em cima do prédio, assim, conquiste seu primeiro imóvel. E, assim, calhou de ser ao mesmo tempo, e nesse meio tempo eu recebi uma abordagem no Facebook de um consultor daqui. E aí eu falei assim, porra, acho que aí Negócio bom. acho que dá para começar. Aí eu pesquisei sobre a Vita na internet mesmo, coloquei. O consultor que me abordou, ele era amigo em comum de umas amigas minhas, eu dei para uns amigos meus, cara, é procedente, etc. Não, moleque super bacana. Aí eu lembro que eu cheguei aqui, eu tinha um valor, na época eu tinha R$10.000, que era para eu dar de entrada no carrinho. Aí eu cheguei aqui, na época era o Kaique, o consultor. Eu falei assim, Kaique, eu tenho R$10.000 para dar de entrada nesse imóvel. Você consegue fazer acontecer a venda com esse valor? E aí eu lembro que eu tinha visto algumas coisas lá, eu falei assim, eu não quero ter problema com isso, com aquilo e com aquilo outro. Ele falou assim, eu acho que eu consigo. E aí a gente conversou uma semana, mandei um documento para ele, deu certo. Na verdade, foi a primeira venda do Vita aqui em Araraquara. Você jura? A primeira venda do Vita aqui em Araraquara. E foi muito rápido. Foi tipo questão de uma semana, porque eu lembro que o Kaique mandou a proposta. Eu trabalhava numa empresa na época e eu sempre tive alguns mentores assim, né, que eu procuro conversar sobre quando eu vou tomar algumas decisões. E o meu patrão na época era uma dessas pessoas. Aí eu troquei uma ideia com ele, falei assim, Rafa, tô pensando em fazer isso, aquilo. Eu pesquisei sobre outros imóveis, sobre outros imóveis que estavam sendo ofertados na cidade. Falei assim, Bruno, acho que é isso. E aí eu lembro que foi uma semana, eu vim aqui, fechei. Aí eu cheguei em casa e eu não falei nada, não falei para minha mãe, eu de comprar um imóvel. Aí eu fechei e falei pro meu pai, falei assim, troquei o carro por um apartamento. Assim, simples Troquei o assim. carro por um apartamento. Eu já sabia que era um investimento, eu não iria morar. Então, Mas era o seu primeiro imóvel? Era o meu primeiro imóvel, eu já sabia que eu não iria morar nele, que seria um investimento. Porque assim, cara, eu dou super bem com a minha mãe e lá em casa era super de boa. Eu falei assim, eu vou comprar para investir. E o meu pensamento eu vou comprar um carro, cada ano que vai passar, ele vai perder valor. Que era 10 mil, daqui a um tempo vai valer 7, 5, vai diminuindo o valor. Então, quando eu pensei no imóvel, era uma maneira de valorizar o meu dinheiro. E como eu tinha começado a trampar mais, assim, fazia estágio, que era na época de faculdade ainda. Aí eu comecei a trabalhar, então tinha um salário bacana, não tinha tanto custo. Então eu falei assim, como eu precisava colocar essa grana em algum lugar.
Falei assim, não, vou colocar no imóvel. Aí foi isso que eu fiz. Então essa foi a trajetória até você chegar no primeiro imóvel e aí não foi para morar, já foi direto para investir. Que Não, eu legal. sabia que era para investir. Que legal. Bruninha, que massa. E aí, o que você fez? Você colocou esse imóvel para alugar, você deu a entrada e financiou ele, né? Exato, eu dei a O que você fez entrada, aí depois disso? eu financiei ele, fui pagando as parcelas, os juros obra. Quando ele ficou pronto, assim, por incrível que pareça, eu peguei a chave no dia, no outro dia ele já estava alocado. Caramba. Isso que ano que é? Você lembra? 2016, acho que 2018, se eu não me engano. 2018. 18, 17, acho que por aí, se eu não estiver muito enganado. Então, eu já peguei a chave e já coloquei ele para alocar. Aí, para ser um pouquinho mais fácil, eu mobilei ele com armários e só. Então, eu peguei a chave no dia, no outro dia ele já estava alocado. E de lá para cá, assim, acho que faz 2018 para cá, vai fazer 5 anos, ele nunca, graças a Deus, ele nunca esteve mais de um mês na Diretão verdade, sem alugar. é questão de semana, sai um, entra outro. Então, eu nunca tive esse problema do imóvel estar vazio. E qual empreendimento que foi que você comprou? IP amarelo. IP amarelo. IP Legal. amarelo. E aí, se situava ali com alguns mentores e tudo mais para você poder tomar melhores decisões para investir. E eles te ajudaram também a você decidir por qual valor você ia alugar esse imóvel. Na época você pensava em já ter uma rentabilidade ou era só tipo, quero pagar ele, Na não verdade, quero ter muito lucro assim, agora? Na verdade, Paulo, quando eu sempre comprei imóveis pensando como uma aposentadoria futura. E quando você compra imóvel na planta, que nem no meu caso, que eu não moro, a intenção é sempre o imóvel se pagar. Então, tipo, quando eu fui para alugar, o mínimo que eu pensava, cara, eu tenho que tirar o valor da parcela. Parcela e condomínio. Se eu tirar o valor da parcela e condomínio, para mim Já valeu o tá de investimento. boa, porque assim, alguém tá pagando imóvel para mim. E aí eu acho que é isso que às vezes as pessoas têm que pensar nessa questão de locação, cara. Se eu não estou pagando meu imóvel, eu estou pagando o imóvel de alguém. Então, nesse caso da locação, alguém está pagando o imóvel para mim e, cara, faz sentido para a pessoa, não tem problema nenhum, e faz sentido para mim ter um imóvel ali locado. Então, hoje, o raciocínio. Até assim, a gente vai conversar mais para frente, eu vou falar mais algumas coisas. Mas quando eu loquei o IP amarelo, o meu intuito era que ele se pagasse. A proposta principal era É, deixar ele se pagar sozinho exato, lá. porque a taxa de juros, como quando eu comprei, era uma taxa de juros bem pequena, hoje não encontro no mercado por conta do Minha Casa Minha Vida. A taxa efetiva total é bem pequena, então eu não queria rentabilidade naquele primeiro momento. Eu quero que ele se pague, porque para mim é uma aposentadoria. Eu estou pagando Foi um algo. patrimônio. Exato, é pagando algo para a Bruna do futuro. E, Bruninha, você tem também, além de imóvel, outro tipo de investimento, assim, para longo prazo, médio prazo? Assim, dentro do que eu posso, né, das minhas capacidades financeiras, eu tento fazer essa variação. Então, além dos imóveis, eu tenho em ações, alguns investimentos em tesouro direto, longo prazo, curto prazo. Tenho investimento que é uma outra categoria de investimento imóvel, que tem fundos imobiliários. Então, eu tento Legal. dar essa diversificada, até para você não ter os seus ovos numa cesta só e ele acabar quebrando e tipo, você ficar Tudo de uma rendido. vez. Então, eu tenho outros investimentos. Legal. E a galera sempre acha, assim, que, pô, quem defende investimento em imóvel abomina qualquer outro tipo de investimento. Então, quem é das antigas, tipo meu avô, meu pai na época, pô, compra terreno, é o que funciona e tal. E esse pessoal não entendia e não queria entender de outros investimentos. Hoje a gente está entendendo que uma coisa não exclui a outra. Você pode ter investimentos paralelos com imóveis também, né? Eu Até acho deve ter, né? Exato, eu acho que uma boa diversificação do seu patrimônio ela é sempre muito bem-vinda. Até porque, por conta disso que eu falei para você, cara, a gente estiver numa crise, os imóveis estão todos em baixa e etc. Você tem que ter o seu patrimônio tem que estar em um outro investimento, até para você não perder valor naquilo tudo que você demorou anos para juntar.
Então, acho que a boa diversificação e uma diversificação consciente, ela é sempre muito bem-vinda. Hoje é isso que eu tento fazer com o meu patrimônio. Diversificar, cara, tem imóveis, tem fundos imobiliários, tem um pouquinho de ação, e sempre pensando em bons investimentos e diversificado. Claro que eu não julgo as pessoas que pensam dessa. Cara, para os nossos avós, para os nossos pais, antes o imóvel era a única fonte de investimento, até porque o acesso a esses outros tipos de investimento é muito difícil. Tipo assim, às vezes esse acesso era dado para as pessoas que tinham um patrimônio elevado. Hoje não, hoje quem tiver R$ 50 consegue fazer a aplicação em um fundo imobiliário, consegue fazer. Ficou mais democrático. 50, R$ 100 consegue fazer aplicação em tesouro, consegue fazer aplicação em fundo imobiliário de qualidade. Então ele ficou. E o acesso é muito claro, limpo e rápido. Então ficou mais democrático, ficou mais fácil fazer acesso a esse tipo de produto. Antigamente não tinha. Antigamente, com toda certeza, assim, posso falar que antigamente quem tinha acesso a esse tipo de produto é quem tinha um patrimônio muito elevado, tinha grana, uma grana alta. Hoje não, hoje qualquer pessoa tem acesso. Então, até mudar essa chavinha leva um pouco de tempo, mas assim, imóvel, sem sombra de dúvida, é um dos investimentos e que as pessoas se sentem mais seguras de fazer. Tipo, o imóvel, o ouro. Tipo assim, o ouro nunca foi depreciado. Então, e vem se provando além do tempo. Então, são coisas que, cara, para os mais antigos é mais palpável, é mais fácil de Foi o que eles de aprenderam entender. também, que Exato. tiveram o contato, né? E pode ser que daqui a um tempo, sei lá, meus filhos, seus filhos, nossos netos vão falar assim, cara, que investimento arcaico que eles faziam lá em 2023, hoje são outras coisas. Tipo, hoje a gente fala de criptomoeda, quando a gente ia falar de moeda digital? Loucura, né? As coisas mudam muito rápido nesse mercado. E os seus planos atuais, com os seus rendimentos, a rentabilidade nos investimentos que você tem, como que você planeja o reinvestimento para alimentar essa roda e fazer a de neve que a gente conhece no mundo dos investimentos, né? Você pega o que é de fundo imobiliário, você reinveste em fundo, o que é de ações, você reinveste em ações, aluguéis, você pensa em comprar novos imóveis. Como que você organiza a sua carteira de investimento? Então, tudo que é ação, fundo imobiliário, eles são reinvestidos mensalmente. Claro, fazendo um rebalanceamento. Hoje eu tenho percentuais que eu designo para cada uma dessas coisas e eu aporto. Entrou, porque fundo imobiliário cai todo mês. Ação depende, é trimestral, depende da ação. Então, fundo imobiliário, eu reinvisto todo mês, fora novos aportes que eu faço. Então, fazendo esse rebalanceamento. Aluguéis de imóveis é isso. Eu uso para adquirir novos. Fala assim, adquirir novos. Porra, Bruna Ponte. Não, eu uso para. Que nem hoje o IP amarelo se paga, daqui a um tempo ele vai pagar outro imóvel. Vai quitar ele e aquele valor vai entrar em outro. Exato, exato. Eu falo que eu tenho 3 imóveis, né? E 2 em sociedade, que é a sociedade com a Caixa. Daqui a pouco eu pego de novo. Então, hoje são um meu mesmo e 2 em sociedade. E, cara, eles vão se pagando. Às vezes, uma maneira de às vezes a gente tentar pagar mais rápido esse imóvel é utilizar o fundo de garantia. É amortizar. As parcelas do seu imóvel, ou liquidar 80% das parcelas. Vou te dar um exemplo. Então, hoje, eu tenho 2 imóveis. Um com uma taxa de juros, vou te dar um exemplo, um com uma taxa de juros de 6% e uma com uma taxa de juros de 9%. Então, utiliza o seu FGTS lá no seu primeiro imóvel, bate 80% do valor da parcela, o aluguel que está voltando para você, utiliza para bater o imóvel que tem um preço um pouco mais caro. Eu tenho uma taxa de juros um pouco mais cara. Foca em matar o que está mais caro primeiro. Se livra da dívida mais cara primeiro. Legal. E desses imóveis que você tem aí, eles estão se pagando? Todos eles estão alugados? Ou não? Hoje tem um terreno, o outro IP amarelo que está alocado, estão se pagando, e um outro apartamento que eu adquiri agora nesse mês, que também, cara, foi adquirir e foi alocar. Já alocou, já está... Já está alocado.
E a ideia é você, depois de quitar, continuar fazendo isso, o aluguel pagar o próximo que você for Uhum, financiar, por exemplo, e até aí você vai ter dois aluguéis ajudando a quitar um, vai quitar muito mais rápido. exato. Mas você pensa em algum momento vender esse imóvel, porque com certeza você pagou bem mais barato nele, na planta, teve uma valorização agressiva, que é o que a gente Uhum. vê num histórico, assim, os 10, 15 lançamentos da Vita, todos tiveram uma valorização bem agressiva na obra e já faz alguns anos da entrega também. Então você pretende, depois de um tempo, pegar esse investimento, Esses dois transformar que em eu dinheiro de falei novo? em específico, hoje eu não vejo essa como uma possibilidade, eu vejo como um acúmulo de patrimônio mesmo. Tem um outro que, junto com um amigo, que a gente comprou pensando nisso, na valorização, depois vende e adquire outro. Aportem mais. Exato. Esses dois em específico, não. A intenção é comprar, que é o que eu te falei, é para uma aposentadoria. Daqui, sei lá, 10 anos, a Bruna tem 4, 5 imóveis, pagando uma aposentadoria para ela mensalmente. Na hora que você estiver querendo tirar o pé, querendo parar de Exato, eu tenho uma trabalhar, com uma renda garantia. passiva ali. E na sua opinião, Bruninha, onde que as pessoas erram na hora de escolher um bom investimento? Você, na época, não trabalhava na Vita, você cercou de pessoas que você confiava e que tinham um conhecimento para isso, mas na grande maioria das vezes as pessoas não têm mentores ou pessoas que entendem imóveis, amigos e tudo mais. Como que a pessoa pode fazer, as pessoas que querem investir em imóvel, como que elas fazem uma boa decisão, uma decisão segura, fazendo um bom negócio, de que vai ter uma rentabilidade? O que que eu poderia dar de dica para as pessoas? O que a Eu gente acho poderia dar de assim, dica? o que eu penso sempre, assim, quando eu comprei um imóvel, assim, tem que pensar pro que a pessoa quer, tipo assim, o que a pessoa quer daquele imóvel. Ela quer buscar uma valorização ou não? Que nem a Bruna, ela quer buscar imóvel para locação? Então, assim, ó, na hora que for comprar, cara, se certifique que é um local que tem acesso a posto de saúde, a coisas básicas, posto de saúde, padaria, supermercado. Certifique se você moraria ali. É, certifique de que, ó, eu quero para locação. Qual na região? Qual que é o aluguel máximo que eu consigo pegar ali naquela região? Já verifica assim para ver se está condizente com o preço que você está pagando do imóvel e com o preço que você vai conseguir locar. E procure boas incorporadoras e boas construtoras, assim, que não vai te deixar na mão, que não vai ter um delay muito grande de entrega da obra, entrega da chave. Cara, procure estudar. Hoje a internet é um leque gigante de informações gratuitas. Então, cara, tô com dúvida nisso, procura lá. Tem um monte de influencer hoje, bons influencers, tá? Que falam, os youtubers que falam a respeito. Então procura, vai dar uma procurada lá. Ah, tô com dúvida de taxa de juros. Vai lá na Caixa antes de fazer qualquer coisa. Você não precisa comprar, decidir vou comprar agora. Não. Eu maturei bastante a ideia do que eu iria assim, há uma semana, mas eu vim maturando essa ideia antes do que eu iria fazer. Hoje, tipo, na aquisição do segundo apartamento, cara, eu maturei muito essa ideia para ver de que maneira. E, tipo, faça um plano. Eu vou comprar o imóvel aqui, eu vou quitar ele em tantos anos, porque a partir do momento que assinei o contrato, eu já sabia todo o caminho que eu ia fazer para quitar o imóvel. Então, assim, procure saber essas coisas, cara. Tem acesso à infraestrutura local, tem acesso a padaria, supermercado, etc. Eu vou conseguir locar por um valor que tipo, me pague pelo menos 1% ao mesmo valor do imóvel. Porque, assim, hoje, qualquer título, qualquer não, né? Mas título público, ah, de acordo com o que está a Selic, consegue te pagar 10, 11% ao ano. Hoje está caindo, vai te pagar um pouquinho menos. Mas verifica onde você está colocando o dinheiro. Porque se você não conseguir alocar por um valor que pague 1% do valor do seu imóvel, tem outras possibilidades no mercado. E aí, quando você compra um imóvel para locação, você não precisa desprender do valor, vamos supor, o imóvel custa 140 mil, você não precisa desprender do valor de imediato. A Caixa ela te empresta esse dinheiro. Então, de fato, você não tirou quase nada do bolso. Tirou
na época tirou 10 mil do entrada e depois o processo todo, sei lá, mais 12 mil pagando juros de obra e etc. Então, vamos supor, a Bruna no imóvel de 140 na época que eu paguei, pagou 20 mil. O resto, a Caixa te emprestou o dinheiro e a pessoa que está lá dentro do imóvel está pagando para você. O inquilino pagou o resto. Exato. Então, é um dinheiro muito pequeno que você tem que desprender para um imóvel. Um exemplo, nesse imóvel agora que eu estou comprando, eu desprendi para comprar todo imóvel R$ 8.000. O resto, quem está pagando vai ser a pessoa que está lá dentro. E assim, com uma rentabilidade de 1,5% no aluguel. Caramba. 1,5%, se eu multiplicar por 12, vai dar 18% ao ano. Hoje eu não encontro. Assim, É muito difícil. Taxas agressivas desse jeito em investimento seguro, eu não encontro. Então, assim, foi um negócio muito bom. E é o que eu estou te falando, eu desprendi um valor muito baixo para isso. E quem vai pagar esse imóvel, parte ao inquilino e parte ao inquilino do outro imóvel que está alugado. Porque eu vou juntar as duas e vou conseguir abater ele mais rápido, porque ele é a taxa de juros mais alta. A famosa bola de neve. Exato, é a taxa de juros mais alta que eu tenho dentro desses dois investimentos. Legal, Bruninha. O primeiro, você comprou pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esse outro você financiou de novo, já não é mais Minha Casa Minha Vida, né? Exato, aí não é mais Minha Casa Minha Vida, aí tem uma taxa de juros um pouquinho mais alta. E mesmo assim, não sendo Minha Casa Minha Vida, você acha que ainda vale a pena, ainda é uma boa opção que dá uma rentabilidade? Ainda é uma boa opção. Eu vou te dar um exemplo. Assim, vamos supor, um imóvel que eu comprei por um preço muito baixo, e eu consigo locar ele muito bem. Também na planta você comprou isso daí? Esse não. Esse já é um móvel pronto. Então, assim, eu comprei ele por um preço muito baixo e eu consegui locar ele muito bem. Então, mesmo assim, e é isso que eu te falei, bem localizado, com acesso rápido a todas as vias principais da cidade, com acesso rápido a supermercado, shopping, etc., perto de universidade. Então, ele é um imóvel que ele é muito difícil não ficar locado, porque ele está perto de universidade, vem estudante para cá a todo momento, está perto de vias principais. Então, é um imóvel que ele é muito difícil de não estar locado. Então, vai em cima daquilo que a gente conversou agora, cara. Verifica se o imóvel onde você está querendo comprar, se é um imóvel bem localizado. Se é um imóvel bem localizado. É difícil de errar quando você faz o deverzinho de casa ali, né? Exato, assim, é um checklist. É um checklist. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas você consegue locar. Tomar uma boa decisão, legal. E Bruninha, e 2024? Quais são os seus planos? O que você está pensando aí? Já desenhou o seu ano de investimentos? O que você pensa em fazer? Assim, ó, eu tive um 2023 muito bom em cima dos investimentos que eu faço, falando em bolsa, em fundo e etc. Então, eu pretendo manter, só com alguns ajustes, manter o que eu estou fazendo. Assim, 2024 já começou com essa aquisição desse novo imóvel. Então, o plano para 2024 é seguir bem o planinho que eu fiz de amortização do valor do financiamento, que tem a taxa de juros um pouquinho mais alta, para entrar em 2025 folgado e pensando numa possibilidade de um terceiro daqui 1 ano e pouco, 2 anos. Para esse ano você não pretende comprar mais algum? Não, esse ano é só pagar as contas. Só pagar. Só pagar as contas. E Bruninha, eu sei que você tá por dentro aí das novidades que vem da Vita na região, aqui em Araraquara, e tem alguma coisa, eu sei que talvez você não possa falar, não possa dar muito spoiler, mas tem alguma coisa que vá agradar, crescer os olhos do público investidor da região aqui, que a Vita esteja preparando, a Vita ou a Build, estejam preparando para lançar esse ano de 2024? Eu acho que o público, em geral, assim, deve ficar muito atento aos nossos próximos lançamentos, e eu digo nos próximos meses, mesmo, primeiro trimestre, porque a gente tem preparado um novo empreendimento muito... assim, acho que é algo que o mercado vem pedindo há algum tempo, algo que não tem hoje sendo oferecido na cidade, e com preço... Assim, que não tem sido oferecido na cidade também. Então, aos investidores de imóveis, aquele pessoal que pensa com capitalização para vender lá no final, na hora da entrega, eu daria a dica de ficar assim, muito
e muito atento ao que a gente está... Fica alerta. Ficar alerta ao que a gente vai oferecer nos próximos meses, porque com toda a certeza do mundo não tem nada sendo ofertado na cidade, da maneira que vai ser ofertado, no valor que vai ser ofertado, a gente vai... Então eu ficaria muito esperto, até para quem quer adquirir imóvel para moradia mesmo, eu ficaria muito de olho nos próximos meses aí nas nossas movimentações, que vem coisa boa por aí. Legal. Bruninha, quero te agradecer por você participar. A gente está encerrando aqui o episódio. E espero que vocês tenham gostado, gente. Comenta aqui se vocês tiveram alguma dúvida do que a Bruna comentou com a gente aqui, desse papo. Se vocês tiverem interesse em entrar em contato com a gente, conhecer alguém que também gosta desse assunto, investe em imóveis, comprou para morar e depois acabou investindo, que é o nosso tema principal aqui, entre em contato com a gente, comenta aqui, que pode ser um próximo participante de um episódio nosso do podcast aqui. Então esse episódio vai ficando por aqui. Obrigado, Bruninha, por você ter participado com a gente. Foi uma honra. Gente, até o próximo.